Os indicadores das pesquisas de preferência de voto na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem analisa é o cientista social Mauro Paulino, diretor-geral do Instituto Datafolha. Muito obrigada, Mauro Paulino. Obrigado. Bom, as pesquisas Datafolha e Ibope mostram Lula em primeiro lugar, mesmo preso, com uma diferença grande para o segundo colocado. Isso pode ser entendido que Lula continua imbatível na transferência de votos e ainda tem poder para eleger um novo poste? Não sei dizer se imbatível, também não sei dizer se para eleger, como você diz, um novo poste, mas certamente é aquele que tem hoje maior prestígio, com um número maior de eleitores que tem o desejo de votar em Lula, e é o que tem o maior poder de transferência de votos. Ele consegue, quando a gente pergunta se votaria com certeza em um candidato apoiado por Lula, 31% dos brasileiros dizem que sim. Mas quando a gente faz o teste com Haddad ou com Jacques Wagner, isso cai pela metade, porque a transferência não é automática e depende muito do desempenho, da empatia, da forma como o Haddad... O poste, aí no caso, porque antes Jacques Wagner, quer dizer, que você está fazendo referência ao momento em que o nome de Jacques Wagner era também cogitado. Isso, que nós testamos. Aí ele caiu fora, isso, quando vocês testaram. Aí agora as coisas estão definidas. O vice é Fernando Haddad, que não é um poste. A gente fala isso e aqui virou brincadeira e tal. O ex-prefeito de São Paulo já mostrou, aqui veio. Mas precisa, né? Precisa se tornar conhecido. Nacionalmente. Nacionalmente, especialmente junto ao eleitorado do Lula. Hoje, Ciro e Marina são mais conhecidos do que Haddad junto ao eleitorado do Lula e, por isso, recebem mais votos quando a gente retira o nome dele da cartela. Quando a gente mostra uma cartela sem o nome dele, né? Bom, agora, nesse poder de transferência do Lula, vale para Luiz Marinho, candidato ao governo do Estado, do PT? Eu acho Ele pode dormir sossegado? E o Lula vai passar muito voto para mim? Eu acho que vale menos, porque em São Paulo há uma rejeição maior ao PT, há um antilulismo maior do que no total do Brasil. Quer dizer, não depende aí da força do Lula ou não, é São Paulo com essa característica. Sim, mas certamente ele tem também um poder de transferência, mas não é tão alto quanto esse que a gente verifica no total dos brasileiros. Agora, o interessante é que os fatos contrariam, né, algumas previsões. Eu me lembro que analistas políticos falavam aí, mais atrás, alguns meses atrás, que preso, Lula perderia progressivamente a força e se tornaria um preso, como seria um preso a mais. Que ele perderia esse poder político, essa força política, pela falta de contato com a população, etc. e tal. E aí Lula está aí, em primeiro lugar, e com essa possibilidade de transferência de voto e chance de mandar um Fernando Haddad para o segundo turno. Esse erro na previsão é um erro mesmo no olhar para as muitas variáveis que compunham o cenário político, ou houve algo surpreendente que contrariou a previsão? Não é de um só, não, de vários. Lula voltou ao patamar que ele tinha no início do ano passado. Ele obtinha 37% janeiro, fevereiro de 2017. Quando ele foi preso, alguns que queriam votar nele passaram a não votar porque achavam que ele não poderia concorrer. E a partir do momento do registro, esses que tinham abandonado o Lula voltaram para ele. Então ele não... Quer dizer, configurou que ele existe na corrida eleitoral. Sim, perceberam que ao ser registrado, ele voltou a ser candidato. Quer dizer que o PT acertou nessa estratégia, né? Porque era muito questionado o PT, eu mesmo questionei muitas vezes. É bom para o PT o que vocês estão fazendo, para as candidaturas do PT, essa insistência em manter o nome de Lula candidato até o limite do prazo? Eles firmes ali, não era por lealdade, era estratégia política. Pelo menos essa primeira parte da estratégia deu certo. Lula voltou ao patamar que tinha, não perdeu votos com a prisão, pelo contrário, se fortaleceu. Agora, é interessante, nesse seu, pelo menos, tem aí uma ressalva. Por quê? Porque agora também, há pouco tempo,
para o lançamento da candidatura. A gente pode se lembrar que Lula com Dilma, em 2010, logo um ano antes da eleição, ele já carimbou Dilma como a mãe do PAC e foi construindo a imagem de Dilma ao longo do tempo. Ela já chegou um pouco antes do horário eleitoral como uma candidata competitiva e o horário eleitoral fez com que ela se fortalecesse. Com o tempo, Haddad não vai ter esse tempo. Então ele precisa se tornar conhecido, ao mesmo tempo se tornar confiável a esse eleitorado do Lula que espera que o Lula volte e que eles tenham de novo os direitos que foram perdidos e as conquistas econômicas que havia e que associam ao Lula. Haddad precisa mostrar que é capaz de ser o substituto do Lula com competência. Tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo. Por outro lado, as informações circulam com muito mais rapidez agora. Mas também esse eleitorado do Lula, de baixa escolaridade, de baixa renda, residente no Nordeste, tem menos intimidade com a internet e com as redes sociais. Então é um jogo de xadrez. Tem vários enigmas nessa eleição, estamos todos acompanhando e aprendendo nessa eleição. Bom, e nesses lances desse tabuleiro, vamos falar do Bolsonaro, ainda os analistas, né? Havia uma opinião mais ou menos recorrente que Bolsonaro atingiria um teto e que ele já estaria agora, nesse momento, teria atingido esse teto dele e que depois ele entraria em declínio. E o que a gente está observando pelas pesquisas é que o homem não entrou em declínio, coisa nenhuma, e tem aí pela frente horário eleitoral onde ele tem muito pouco tempo. A pergunta é vantagem ou desvantagem o pouco tempo de Bolsonaro, considerando o perfil dele e as coisas que ele diz? Ele ganha ou perde com isso? A chance dele é declínio ou é prosseguir subindo? Outro enigma da eleição, porque pode ser vantagem, pode ser desvantagem. É claro que ele não terá tempo para se defender dos ataques que certamente ele sofrerá por ser líder. O que ocorreu com Marina em 2014, ela não teve tempo para se reconstruir depois da desconstrução que ela sofreu. Por outro lado, existe uma rejeição tão grande aos políticos hoje que o horário eleitoral gratuito, mais do que nunca, será uma invasão na casa das pessoas. As pessoas vão se irritar. A primeira reação das pessoas em relação ao horário eleitoral gratuito, especialmente o tradicional da hora do almoço e do jantar, vai ser de rejeição, de ou desligar a TV ou mudar de canal. Hoje a gente tem um desinteresse recorde pela eleição, mas é um desinteresse alimentado pela indignação. Então todos os candidatos vão ter que enfrentar isso. Mas isso se mantém até a hora H? Eu acho que o interesse vai aumentar rapidamente. É uma reação inicial, mas a desconfiança em relação aos políticos vai continuar grande. É o que justifica essa taxa de brancos e nulos que a gente tem hoje, de 100 candidatos, né, brancos e nulos mais indecisos. Então, Bolsonaro, ao não aparecer, se poupa dessa rejeição. Os eleitores do Bolsonaro são muito fiéis, quase literalmente fiéis. Então, a desconstrução de Bolsonaro vai ser difícil. E tem um detalhe, quando o Lula cresce, o seu oposto também se alimenta desse crescimento. Curioso, né? Porque os anti-Lula, que são cerca de 35% do eleitorado, começam a buscar quem poderá derrotar Lula ou o seu substituto. E o primeiro colocado hoje é Bolsonaro. Então, nessa última pesquisa, ele subiu 3 pontos na espontânea. Bom, nós estamos aí com aquela polarização, petismo e antipetismo. Estamos. É essa polarização, né? Sim. Que está se revelando. Temos aí cerca de 1/3 do eleitorado pró-Lula, que gosta muito do Lula, gostaria de votar nele. Outro terço do eleitorado que é anti-Lula, rejeita, não vota de jeito nenhum. E o restante são eleitores que estão buscando ainda uma posição, um candidato. Muito obrigada. Uma boa noite, Mauro Paulino. Boa noite, obrigado.